Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento. Temos então aí a aula de número 41, objeto de conhecimento, o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média, detalhamento, as cruzadas. E te convido então a desvendar um pouco dessa história que são então as cruzadas. Vem comigo. Então, meus queridos, vamos trabalhar um assunto interessante que é, então, as cruzadas. Vamos ver aí quem as convocou e quem foi, então, guerrear. E por que, então, dessa guerra, né, que foi aí, então, as cruzadas. Acompanhem comigo. Nós temos aí na tela de vocês, inclusive, um selo que aparece, tá certo? Que é exatamente, então, né, o selo das cruzadas. Mas vamos, primeiramente, entender o conceito. Então, cruzada, conceito, é um termo que aparece de forma esporádica apenas em meados do século XIII, quando aquele fenômeno histórico já perdia sua força. Os textos medievais falam geralmente em peregrinação, guerra santa, expedição da cruz e passagem. Então, quando a gente fala sobre cruzadas, pode aparecer nos livros peregrinação, guerra santa e expedição da cruz e passagem. Nós estamos falando, então, deste mesmo termo, que é, então, aí o termo da cruzada. Então, a expressão cruzada, quando surgiu, ela deriva do fato de seus participantes considerarem-se, né, se considerarem, então, aí soldados de Cristo, marcados pelo sinal da cruz, e por isso bordarem, então, uma cruz na sua roupa. É isso que nos diz, então, o Hilário Franco Júnior. E para a gente, então, perceber a importância, né, dessas cruzadas, a gente vai, então, ver, né, primeiramente, então, esse conceito. Era, então, aí bordado na roupa, então, daquela pessoa que ia, né, participar da guerra, porque a cruzada, ela é uma expedição militar. Então, na roupinha nós temos o selo. E exatamente por isso vamos agora trabalhar um pouco a importância, então, deste selo. Olha só, o selo, ele era, então, uma marca que autenticava um documento e sua assinatura. Existe cerca de 20 selos templários conhecidos. Eles pertenciam a mestres, autodignatários, comandantes ou cavaleiros da ordem. O mais famoso selo templário tinha a imagem de 2 cavaleiros montados no cavalo, tá? No mesmo cavalo. Havia discussão a respeito, então, de seu significado. Ao contrário do que muitos pensam, não era uma representação do ideal de pobreza, uma vez que a ordem ela fornecia pelo menos 3 cavalos para cada cavaleiro. Para alguns especialistas, a figura expressava a dualidade da ordem. O monge, o soldado, que realiza uma só luta, mas com diferentes meios, o espiritual e o temporal. Para Alain de Mouget, a figura simboliza a vida comum, a união e a devoção. Então, percebam aqui que, né, quem é que vai para as guerras, quem é que vai para as cruzadas. Eles precisavam, então, aí de armamentos. Eles precisavam, então, exatamente como aparece no selo, de um cavalo. Isso significa dizer, em outras palavras, que não eram pessoas pobres. Eram pessoas que tinham posses nobres, que possuíam, então, aí cavalos e que tinham armamentos para poder ir atrás, então, dessas cruzadas. E aí a cruzada era o quê, professora? Tá certo? Tentar, então, retirar, né, a cidade de Jerusalém das mãos dos muçulmanos, que pegaram a cidade e proibiram o culto, então, aí católico. Não podia mais, então, a cidade de Jerusalém. Exatamente por isso que a gente vai ver, então, a convocação, então, dessas cruzadas. Por isso que a gente precisa, então,
compreender, né, a importância, então, dessas simbologias que foram deixadas pelos cruzados. E uma dessas simbologias é exatamente aí este selo, tá certo? Por quê? Porque ele já vai dando a deixa ali, né? Duas pessoas, então, dois guerreiros montados num cavalo. E, é claro, percebam, então, que são o quê? Elites. Pessoas, então, que tinham dinheiro, tá certo? Para poder, então, se lançar a essa cruzada. Acompanhem comigo, vamos falar um pouco melhor, então, sobre algumas cruzes, tá certo? Então, na tela de vocês aparece a cruz patriarcal, a cruz das 8 beatitudes, a cruz patê e a cruz tal. Então, havia diferentes tipos de cruzes para os cavaleiros templários, sendo as mais comuns a grega, a patriarcal, a tal, a das 8 beatitudes e a patê. Então, essa cruz grega era a mais usada pela ordem do templo, tem braços iguais que representam o equilíbrio entre o indivíduo e o terreno, o espírito e a matéria, a união, a harmonia dos opostos. Ela aparece em selos, em tumba dos cavaleiros, em estelas e pinturas nas igrejas. Temos, então, aí a cruz patriarcal. Possui, então, um braço menor acima do maior. Era a mais usada na iconografia grego-bizantina, por ser o símbolo do patriarca da Igreja Oriental. Temos, então, aí a cruz das 8 beatitudes, ou das bem-aventuranças. Tem 8 pontas que apontam para o centro. As beatitudes são, né, fervor espiritual, viver sem malícia, arrepender-se dos pecados, praticar a humildade, amar a justiça, ser misericordioso, ser sincero e limpo de coração, sofrer com paciência. Temos, então, né, a próxima cruz, que é, então, a cruz tal, na forma, então, da letra T, que no alfabeto grego se chama tal, é um símbolo muito antigo, misterioso e vital. O braço horizontal e vertical simboliza o céu e a terra. Na Bíblia, o tal é mencionado em Ezequiel 9:4. Passa pela cidade de Jerusalém e marca com um tal a fronte dos homens que gemem e choram por causa das coisas abomináveis que se praticam no meio delas. O tal foi o sinal que salvou os hebreus do extermínio. A cruz tal também foi adotada pelos franciscanos e feita de madeira. Temos, então, a cruz patê, ou a cruz patada, tem os braços iguais e que se abrem para fora. É a cruz mais usada nas representações dos templários, foi utilizada por outras ordens, apenas mudando a cor. Vermelha para os templários, branca para os hospitalários e negra sobre fundo branco para os cavaleiros teutônicos. Então, né, a importância dessa parte dessas cruzes. Temos também, então, né, a cruz. Tá. Temos, então, olha só, né, essa variedade, então, de cruzes, tá certo? Que tem a ver, então, aí com essa ordem, né, que era, então, aí dos cavaleiros, que iam, então, tentar retirar Jerusalém, tá certo? Dessa mão, então, aí dos muçulmanos. E vamos, então, exemplificar agora este conceito. Então, olha só. Essas expedições foram expedições, então, aí, militares, empreendidas contra os inimigos da cristandade, por isso, legitimadas pela Igreja, que concedia aos seus participantes privilégios espirituais e materiais. Portanto, as lutas contra os muçulmanos no Oriente Médio e da Península Ibérica, contra os eslavos pagãos da Europa Oriental e contra os heréticos de qualquer parte da Europa Oriental. Eram, então, aí o quê? Cruzadas, tá certo? Então, percebam, tá, que foram expedições militares que vão, então, lá para o Oriente, já que Jerusalém, teoricamente, né, não estava ali na Europa, ela está, então, muito mais voltada ali para o Oriente. Os privilégios, então, dados aos cruzados, o principal deles foi as indulgências, né? E o que é a indulgência? A Igreja, então, ela concedia o perdão dos pecados. Lembre-se, então, que a forte religiosidade, ela é típica da sociedade do medievo. Fazer um voto de cruzado
era tornar-se quase um eclesiástico temporário, pois ficava submetido à igreja e isento da jurisdição laica. Professor, o que isso quer dizer? Que se você se lança, então, né, para ir lá para as cruzadas, você é como se fosse quase um religioso ligado, então, a alguma ordem, tá certo? Religiosa, porque você vai, então, com o intuito de quê? Né, de retirar ali essa cidade de Jerusalém, tá? Das mãos, então, ali dos muçulmanos. Então, por isso que, se eu sou católico e estou olhando, então, ali para os muçulmanos, muitos chamam eles, então, de infiéis, porque eles não professam essa fé. E o que eles fazem? Eles simplesmente pegam, então, a cidade de Jerusalém e proíbem, então, aí o quê? Né? O culto, a ida, as peregrinações. Por isso, então, cruzadas. Eu vou, então, fazer uma expedição militar para tentar retirar, então, essa cidade da mão, então, desses infiéis, tá certo? Vamos ver agora, então, quem financiou as cruzadas? Olha só, as cruzadas, elas eram financiadas pelos próprios cruzados. Lembra que eu falei para vocês que eram elites, eram nobres, tá? E pela igreja. Os pequenos nobres empenhavam seus bens e vendiam a liberdade dos camponeses dependentes de suas terras. Os senhores feudais recebiam uma ajuda de seus vassalos, os soberanos criavam tributos novos, a igreja recebia donativos e taxava as rendas de laicos e clérigos. Em alguns casos, os cruzados levantavam empréstimos juntos a mercadores, como aí a Quarta Cruzada com os venezianos, ou junto à Cruzada de São Luís com os genoveses, ou as ordens religiosas templárias. Então, eles tentavam o quê? Organizar, ver aonde que eles vão, então, aí, não é mesmo? Conseguir, então, recursos para poder ir para essas cruzadas. E lembra, né, que cidade de Veneza, Gênova, são cidades, então, de comércio. Por isso, então, elas estão muito ligadas a esse dinheiro. Por isso, então, tentar conseguir empréstimos exatamente nessas cidades que o comércio está despontando, porque elas vão ter, então, esse recurso, ok? Então, olha só, vamos lá ver, então, agora, qual o motivo oficial para o início, então, das cruzadas. O motivo foi, então, a inspiração política e religiosa. Ela foi convocada em 1095 pelo Papa Urbano II. Tinha como objetivo, olha só, conquistar Jerusalém, a chamada Terra Santa, considerada o berço do cristianismo. Tá? Então, olha a importância também, tá certo? Da gente, então, buscar essa cidade, né? Essa abertura, então, novamente, para poder fazer peregrinações, então, a essa cidade, ok? Então, guarda também aí na tua cabecinha, o Papa Urbano II é que faz, então, essa convocação. Convoca, então, aí as primeiras expedições dos cruzados para ir, então, a Jerusalém. Vamos, então, continuemos. Jerusalém, então, um local importante para o cristianismo, o islamismo e judaísmo. A cidade, então, tinha sido conquistada pelos turcos seljúcidas no século VII e, segundo aí a igreja, precisava ser resgatada das mãos desses infiéis, que, entre outras ações, dificultavam as peregrinações de cristãos aos lugares sagrados, então, do Oriente. Então, né, percebam que essa parte, então, de Jerusalém, ela é importante exatamente, então, para as grandes religiões, tanto para o cristianismo, quanto para o islamismo e quanto para o judaísmo. Então, se tem agora, tá certo, ali um monopólio ligado, então, aí aos islâmicos, né, a esse mundo muçulmano, que na visão, então, aqui deste período que nós estamos falando, que é a Idade Média, tá certo? Os católicos olham, então, para quem está dominando ali aquela cidade, proibindo o culto, chamando-os de infiéis. Eu vou, então, exatamente, né, tentar agora ir para essas cruzadas, para nós tentarmos o quê? Né? Tirar, então, das mãos, tá certo, dos muçulmanos, e aí começar novamente a fazer, então, essa peregrinação a esse local que ele é santo.
Tá? Então, outro marco importante é que muçulmanos faziam sua expansão para outros lugares, o que era visto com preocupação por parte dos dirigentes da Igreja Bizantina. Temos, então, um encontro de interesses políticos. O imperador bizantino desejava o apoio do Ocidente para deter o avanço muçulmano no Oriente Próximo, enquanto o Papa sonhava em reunificar as igrejas de Roma e Constantinopla, que estavam separadas pelo cisma, de 1054. Além disso, queria libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Então, os islâmicos estavam estendendo seus domínios e já haviam conquistado a região da Palestina, colocando em risco o Império Bizantino. Estrangeiros que professavam outra fé agora ocupavam a Terra Santa. Os islâmicos, com Jerusalém ocupada, proibiam o acesso dos cristãos aos locais onde Cristo caminhou. Esse seria, então, aí o motivo inicial para justificar as cruzadas. Então, para o judaísmo, Jerusalém ele é importante porque foi capital do reino de Davi. Então, nota-se o interesse também, o quê? Na cidade dessas três grandes religiões, como nós podemos ver, então, não é mesmo? Nesse momento, tá certo? Então, é importante para o cristianismo, é importante, então, para o judaísmo, tá certo? E a gente vai ver, então, que todos, então, ali, de certa forma, têm o seu olhar, então, para esta cidade de Jerusalém. Então, é importante inserir nesse contexto a busca por terras, tá? Muitos dos cavaleiros, nobres que se dedicavam às cruzadas eram descendentes, então, da nobreza. Nesse período, o feudo ele era herdado somente pelo filho mais velho, o primogenitura do filho homem, do senhor feudal. Os demais filhos ficavam sem terras. Ir para as cruzadas seria uma forma dos demais filhos conseguirem terras, dinheiro e prestígio, ou pelo menos era isso que muitos nobres pensavam. De certa forma, as cruzadas fizeram a união de interesses da igreja e da aristocracia, então, feudal. Então, percebam aí um novo elemento. Se ele não é o filho, o primogênito, tá? Então, ele não vai ter, teoricamente, direitos ali, de ficar no feudo, de ser o dono do feudo. Exatamente por isso também que eles se lançam aí, tá certo? Os demais filhos dos nobres se lançam também a essa convocação, então, do Papa Urbano II e vão, ali fazer a peregrinação, vão, então, para as cruzadas. Vamos falar, então, sobre a convocação da cruzada. Nós temos aí na imagem de vocês o Papa Urbano II, ele foi o responsável por organizar, então, a primeira expedição, pois era preciso recuperar e reconquistar Jerusalém. Esta já era, então, uma cidade santa para o cristianismo. As expedições tinham um caráter religioso e militar para lutar contra os islâmicos. E, quem é que apoiava, então, aí as cruzadas? Temos, então, aí os cavaleiros que participassem, então, das expedições. A igreja lhes concedia a indulgência, o perdão dos pecados e buscavam terras, propriedades. Os comerciantes passaram a apoiar essas expedições com a intenção de ampliar os seus negócios através da venda de produtos e especiarias orientais, como o gengibre, a pimenta e outros. Então, perceba, mesmo que... Olha só como é importante também essa parte. O quê? Da gente observar que eu saindo do Ocidente e indo para o Oriente, eu tenho ali a experiência de ver novos produtos. Então, isso também vai incentivar o quê? O comércio, tá certo? Entre o Oriente e o Ocidente, ok? Continuemos. Então, o objetivo das cruzadas para os cristãos recuperar Jerusalém, a terra sagrada, era mais importante. Isso dava à expedição um caráter de guerra santa. Afinal, a terra santa estava ocupada por pessoas que professavam uma fé diferente em relação, então, aos cristãos, tá? Então, observa aí, essa importância, então, tá certo? De fazer, então, essa ida, essa convocação, obedecer, então, essa ordem, então, aí papal. Olha, para os comerciantes, o objetivo estava em ampliar as relações
comerciais comerciais então com o Oriente. A cidade de Gênova e Veneza se tornaram importantes centros comerciais na Península Itálica e Mar Mediterrâneo, que voltou a ser utilizado para navegação comercial. Era a principal então a rota, né? As principais rotas então das cidades, tá certo? Então, as cruzadas, elas iniciam com um caráter religioso, tá? Com uma característica religiosa, mas isso vai ser alterado ao longo do tempo, ganhando motivações comerciais. Disputa entre os próprios cruzados também se torna aí comum diante da conquista da posse no Oriente, né, de posses então aí no Oriente. Então perceba essa relação, né, dessa ida então de pessoas do Ocidente para o Oriente. E vamos falar agora quais foram as cruzadas. Então nós temos aí a cruzada popular ou dos mendigos, a primeira cruzada, a segunda cruzada, terceira cruzada, quarta cruzada, a cruzada das crianças, tá? Temos então aí a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima, a oitava e a nona, tá? Então, observem aí que serão várias cruzadas tentando então fazer exatamente isso, né? Tirar, então, né, Jerusalém das mãos dos infiéis. A primeira jornada, então, que saiu da Europa, foi responsável por vários saques e violações a aldeias por onde passavam em direção ao Oriente. Conseguiram chegar em Constantinopla no mesmo ano em que partiram, sendo bem acolhidos pelo imperador bizantino Aleixo I. O imperador, então, aí bizantino, pediu que os cruzados aguardassem até a chegada das novas tropas para seguirem em diante, né, até a Palestina. Após um mês, iniciaram a caminhada até a Palestina, sendo derrotados nas áreas próximas à fronteira com o povo islâmico. Conseguiram, então, chegar à cidade de Niceia, onde foram vencidos pelo exército do sultão Kilij Arslan I. Tá? Então, percebam, né, que as cruzadas, muitas vezes, né, têm um objetivo. Conseguir esse objetivo é uma outra, né, história, tá certo? Mas a gente vai ver, então, esse contato entre o Ocidente com o Oriente. Vamos falar, então, um pouquinho melhor sobre a primeira cruzada. Temos, então, a primeira cruzada, a Cruzada dos Nobres, tá? Ou Cruzada dos Cavaleiros, que ela é de 1096 a 1099. A primeira cruzada contou com a participação de nobres e peregrinos que buscavam o perdão dos seus pecados através da indulgência. Saindo de Constantinopla em 1096, a primeira cruzada prometeu que devolveria as terras ocupadas pelos turcos ao Império Bizantino. A primeira cruzada contou, então, com a participação de vários nobres ricos e contou com 35 mil guerreiros, dos quais 5 mil eram cavaleiros. A história militar dessa primeira cruzada foi marcada por atrocidades. O episódio mais famoso ocorreu na vitória dos cruzados em Jerusalém. Conta-se que de mortes nessa cruzada foram cerca de 40 mil pessoas. Foram alvos, então, de massacres, além dos muçulmanos, judeus e cristãos, tá? A primeira cruzada, além de conquistar as cidades de Niceia e Antioquia, também conseguiu reconquistar Jerusalém em 1099. Os cruzados usaram sua força para reprimir e impor o seu domínio. As terras conquistadas foram divididas entre eles, onde implantaram, então, o sistema feudal no Oriente. A promessa de devolver as terras ao Império Bizantino nunca foi cumprida. Os cruzados, que permaneceram, então, na Palestina, uniram-se em ordens militares de caráter religioso. Na Terra Santa, surgiram a Ordem, então, do Templo, em 1118, mais conhecida como Ordem dos Templários, e a Ordem dos Hospitalários de Santa Maria, em 1190, conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. E aí a Ordem dos Hospitalários era exatamente para cuidar quem tivesse ali sofrido algum tipo, né, de ferimento, tá certo? Nesse período, então, que vai para as cruzadas. Então, observem que a própria ordem ali, né, dos cavaleiros, ela vai também, né, começando a perceber a importância de
cuidar, então, dessas pessoas, né, que foram para lá e por algum motivo, claro, se estão guerreando, ficaram feridos por isso, então, eles vão fazer essa ordem dos hospitalários. Vamos falar agora sobre a Segunda Cruzada, que é a Cruzada de 1147 a 1149. A Segunda Cruzada, ela é promovida pelo Papa Eugênio III em 1147, com o apoio do rei Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império. Também foi marcada por conflitos entre os próprios cruzados, por divergências na forma de ataque. Os cruzados não reconquistaram Edessa, mas deixaram o reino de Jerusalém politicamente mais fraco na região, sendo ocupada mais uma vez pelos islâmicos. O único ponto positivo da campanha foi a recuperação de Lisboa em 1147. Vamos falar então sobre a Terceira Cruzada, que é então a Cruzada dos Reis, de 1189 a 1192. O Papa Gregório III foi o responsável em convocar a Terceira Cruzada após o sultão do Egito, Saladino, conquistar Jerusalém. E temos aí os principais reis da Europa participaram dessa cruzada, como o Filipe Augusto, rei da França, o Frederico Barba-Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. O Frederico Barba-Ruiva morreu afogado na Cilícia, os reis Filipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra entraram em conflito entre eles. Apenas o rei inglês continuou a campanha rumo a Jerusalém. Então, após várias conquistas ao longo da expedição, Ricardo Coração de Leão chega a Jerusalém, onde trava uma grande batalha com o exército de Saladino. Em 1192, houve um acordo firmado entre o Ricardo Coração de Leão, cristão, e Saladino, né, que era então aí do mundo islâmico, tá? Então, Jerusalém continuaria sob o domínio dos islâmicos, mas seria aberta à visitação de cristãos peregrinos, desde que desarmados. E aí, né, vamos falar então da Quarta Cruzada, que é a Cruzada de 1202 a 1204. A Quarta Cruzada teve início com o objetivo de tomar a Terra Santa, mas esse objetivo mudou quando os cruzados se juntaram aos venezianos, tomaram e saquearam Constantinopla, cidade cristã e capital então do Império Bizantino. Esse evento levou à fundação do Império Latino, consolidando o grande cisma do Oriente entre a Igreja Católica e a Igreja Bizantina. A Quarta Cruzada ficou conhecida como a Cruzada Comercial. A partir dela houve a intensificação então comercial, tá? Temos então aí a Cruzada das Crianças, que é a de 1212. Acreditava-se que somente as almas puras poderiam, então, libertar Jerusalém. Isso levou milhares de crianças a serem embarcadas em navios em Marsella, na França, em direção ao Oriente. Depois do ocorrido na Quarta Cruzada, os adultos não eram de confiança e somente as crianças, por serem puras, poderiam participar das cruzadas. Ao longo, então, do caminho, muitas crianças morreram de fome e frio e as que sobreviveram foram vendidas como escravos, tá? Vamos, então, aí falar sobre a Oitava Cruzada, que é, então, a Cruzada de 1270. Após várias derrotas em diversas cruzadas, em 1270, o rei Luís IX da França iria liderar a Oitava Cruzada. Com a intenção de reconquistar Jerusalém, se dirigiram ao Egito, sendo contaminados por uma peste que levou muitos cristãos à morte. E temos então aí a Nona Cruzada, com a morte então do rei Luís IX, o rei da Inglaterra, Eduardo, resolveu ir à luta no Oriente. Porém, a morte de seu pai, Henrique III, fez com que Eduardo retornasse à Inglaterra para assumir o trono. Alguns historiadores acreditam
acreditam que a nona cruzada seria uma continuação, então, da oitava. E aí, vamos falar, então, sobre essa parte que é, né, o desfecho, então, final, que seria, então, as consequências das cruzadas. As cruzadas, então, elas provocaram a rivalidade entre os cristãos e os islâmicos, possibilitaram o crescimento e fortalecimento do comércio e do transporte de especiarias, retornaram aí, né, as relações entre o Oriente e o Ocidente, o fortalecimento, então, aí do poder real, à medida que os senhores feudais perderam força e ficaram empobrecidos com economias arrasadas pelo elevado, então, custo das guerras. Então, percebam, tá certo, que tinha um objetivo inicial que era realmente retomar aí a cidade de Jerusalém, mas como nós podemos ver, a partir então da Quarta Cruzada, que é a cruzada então do comércio, tá certo? Aonde o Ocidente vê essa possibilidade, né, de vender esses produtos que existiam no Oriente, nós vamos ver que as cruzadas elas vão perdendo aí a força. E, claro, o importante é que em algum momento dessa história eles conseguiram apenas o quê? Né? Não tirar a Jerusalém das mãos dos muçulmanos, mas conseguiram retomar, então, essa peregrinação a essa cidade santa, tá certo? Então, eu atingi o meu objetivo, que era trabalhar com vocês, não é mesmo? As cruzadas, tá certo? Então, por aqui a professora se despede.